E aí, me conta como é que foi a série, só dentro de casa? Foi Sim. legal, só que não tinha muito o que fazer, né? Mas deu para descansar, né? Deu pra descansar, eu tava até fazendo um skate, né? Na real não é fazendo skate, né? Eu tava fazendo a pintura de um skate, que eu lixei, tirei tudo que tinha antes e tô fazendo uma nova pintura. Ah, que legal. E eu passei, eu acho que uma semana e meia, né, das férias lá na casa dos meus avós. E daí eu aproveitei e ajudei lá, né, com os remédios, tudo. Aí Aham. daí. E também passei lá as férias, né? E eles estão bem? Como é que eles estão? Ah, eles estão indo melhor. A minha avó, que agora ela tá com a. Nesses primeiros dias da semana, ela tá com a reação da químio, né? Então, às vezes, ainda tá muito enjoada, Ah, sim, fica. A reação da tá, quimio é bem forte, né? tá muito Oi, enjoada, bom ou não dia, se sente prof. bem, com Bom muitas dia. dores. Mas É. depois, ao longo da semana, ela vai melhorando. Ah, é, assim, né? E tu, Iago, melhorou? Tava gripado, né? Sim. Tá, pessoal, é o seguinte, ó. Para hoje, a gente vai começar a estudar. Eu não lembro se a gente chegou a iniciar antes das férias os componentes do sangue, mas eu acho que não, né? E então a gente vai começar hoje a estudar os componentes do sangue. Aí vocês têm uma tarefa que é da página 50, né? Que é a tarefa é de são só três exercícios, os três primeiros exercícios, tá? Não é para entregar, certo? É para fazer e a gente vai corrigir aqui, tá? E eu coloquei ali que é para vocês começarem já na segunda-feira, né? Vocês receberam ontem, que é para começar a estudar, e eu já dei as páginas que vocês têm que estudar para a prova de terça-feira sobre o sistema cardiovascular, tá? Então, vocês já fizeram um exercício até, né? A gente já corrigiu, e agora vamos fazer mais esses três aqui, né? De tarefa para quinta-feira. E terça-feira a gente faz a prova, tá? Do sistema cardiovascular, certo? Na prova vai cair, além das páginas, porque se vocês observarem, pegarem o livro de vocês Prof, aí, sua voz tá toda travada. hã? Que é, Raika? Ela tinha dito que tava travada, né? Mas pra mim tá normal. Deve ser a internet dela. Pra mim também é. Eu estava falando que, se vocês observarem aqui nas folhas que eu mandei estudar, eu vou dar hoje os componentes do sangue, tá? E o resto já foi dado, porque aqui, ó, o tema 3 na página 48 e 49, é o coração, tá? Só que o coração, a gente já falou dele, já explicou todas as partes dele naquele PowerPoint, que inclusive tá lá no Classroom para vocês estudarem se vocês quiserem, né? Então, falta só trabalhar os componentes do sangue, certo? Porque a circulação sanguínea também, que vai cair na prova e que está aqui nas páginas que eu mandei, também nós já falamos, né? Sobre a grande circulação, a pequena circulação, né? Tudo isso foi explicado naquele PowerPoint. Só está faltando mesmo agora, né? Os componentes do sangue, que é o que a gente vai começar a trabalhar hoje, certo? Raika, onde é que você está? A Raika, será que caiu? Ela mandou mensagem no grupo e disse que tá tudo travado pra ela. Mas só para ela, né? Ela tem que fazer o seguinte: ela tem que tentar sair e Pronto, entrar já de novo. saí e entrei. Tá bem melhor agora.
Tava antes Ah, todo mundo falando com voz de robô, tudo travado. agora melhorou? Sim. Ah, então tá bom, tá? Raika, o que eu estava explicando para eles é o seguinte, tá? Vocês vão ter prova na terça-feira sobre o sistema cardiovascular e começa lá na página. Só um pouquinho, deixa eu deixar o Pedro entrar aqui. Começa lá na página 44, tá? Daí vocês têm sistema cardiovascular, tema 1, depois tema 2, sangue e seus componentes que eu vou dar hoje. Depois vocês têm coração, que a gente já trabalhou lá no PowerPoint, que são as partes do coração, aquela coisa toda, né? Depois vocês têm circulação do sangue, na página 53, página 53, que é a pequena e a grande circulação, que também eu já expliquei lá no PowerPoint. Eu já coloquei o PowerPoint lá no Classroom, tá? Então, é isso, certo? A prova vocês vão fazer na terça-feira, tá bom? Seguinte, vamos começar então com sangue, tá? E amanhã não, quinta-feira, a gente pode fazer uma revisãozinha para a prova, tá bom? O que vocês acham? Bom, Hã? Acho bom. bom. Então tá. Acho uma boa ideia. Acho boa ideia. Então tá bom. Vamos. Quinta-feira a gente faz uma Vai revisão começar geral. logo. Como? Vai começar o sangue agora? Agora a gente vai começar o sangue, tá? Começar o sangue agora? Componentes do sangue, tá bom? Ai, que saco isso, meu Deus do céu. Só um pouquinho, gente. Eu acho que a Manu tinha caído, né? Deu, tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, gente, sistema circulatório, já aproveitando para revisar, né? A função dele é transportar o sangue pelo organismo todo, né? Porque o sangue é esse líquido, né? É um líquido fluido, né? É circulante, certo? E ele leva para todas as partes do corpo tudo que o nosso corpo necessita, certo? Então, essa é a função do sistema cardiovascular, né? É transportar o sangue para todas as partes do corpo. E esse sangue, ele é fluido, e só que ele tem uma parte sólida, né? Que é uma parte formada por células e fragmentos de células, né? E uma fase líquida, que é chamada plasma, certo? Então, o sangue, ele tem algumas funções, certo? Ele faz a defesa do organismo, ele transporta gases, ele é responsável pela coagulação, ele faz a veiculação de nutrientes, a distribuição de nutrientes, tá? Ele faz regulação térmica e hídrica de temperatura e de água, né? Quando eu falo regulação térmica e hídrica, eu estou falando de regulação da temperatura térmica, temperatura hídrica de água, tá? E também ele mantém o equilíbrio ácido básico do nosso organismo, ou seja, ele equilibra a acidez e a basicidade, a alcalinidade do nosso organismo, tá? Então, são essas as funções do sangue, né? E saber que ele tem uma parte sólida, formada pelos elementos que a gente chama de elementos figurados, são as células do sangue, certo? E pela parte líquida, que é o plasma, tá? E a função principal dele é transporte de nutrientes, gases, né?
faz a defesa do nosso organismo, vocês vão entender por que depois, né? Também é responsável pela coagulação, né? Também é responsável pela ajuda, né, na nossa regulação da nossa temperatura e da quantidade de água que nós temos no organismo, né? E também no equilíbrio ácido-base. Alguma pergunta? Ô, Não. prof, para que Não? serve essa regulação hídrica? Como é que é, Pedro? Não, é o Vitor. Para que Ah, serve essa desculpa. regulação hídrica? Regulação hídrica é a regulação da quantidade de água no organismo, Ah, tá. tá? Aqui, ó. Aqui, não sei se vocês têm uma figurinha que mostra assim, ó. Então, o sangue é formado por uma parte sólida, certo? Que são as células que tem no corpo, certo? Desculpa, no sangue, né? E por uma parte líquida. Então, a parte sólida tá aqui, ó, certo? Aqui embaixo eu tenho a parte sólida. 45%, tá, da parte sólida são de eritrócitos, são de hemácias, certo? Depois, 1%, Hemácias são aquelas células, não é? vocês já vão saber direitinho, tá? 1% é de leucócitos e plaquetas, que também são outros tipos de célula que a gente encontra no sangue, certo? 55% é de plasma, é a parte líquida, tá? Certo? Então, continuando aqui, ó. Ó, no plasma sanguíneo, naquela parte líquida ali, certo? A gente tem água, proteína e outros solutos, outras substâncias que a gente tem no sangue que fazem parte do plasma, né? Mas, principalmente, a gente tem na parte líquida, água, que é 91%, certo? Então, tem muita água, tem proteína, né? E tem outras substâncias, como hormônios, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, glicose, lipídios, aminoácidos, tá certo? Então, a gente pode ter todas essas substâncias aqui, ó, tá? 1% dessas outras substâncias aqui. Você não precisa decorar nada disso, certo? É só para saber a quantidade, assim, olha, como existe coisa no sangue da gente, certo? Tem substâncias nitrogenadas que não são proteicas, tipo ureia, ácido úrico, creatinina, tudo isso tem no sangue da gente. Se vocês pegarem um exame de sangue de vocês, vocês vão ver que lá tem a porcentagem de creatinina, que tem, enfim, né? Sempre vai ter essas coisas lá no exame de sangue mostrando. Todas essas coisas aqui. Glicose, a quantidade de glicose que tem, de lipídios, de aminoácido, globulina, albumina, que são essas proteínas aqui, tá? Então, essas proteínas principais aqui, ó, albumina, globulina e fibrinogênio, a gente tem 8% no sangue, no plasma sanguíneo, é disso aqui, tá? 91% é de água e 1% é de tudo isso aqui, ó, tá? Certo? Mas, aviso, não é para decorar essa coisa arada aqui toda, certo? O que é que vocês têm que saber realmente, assim? Que no plasma sanguíneo, na parte líquida, eu tenho água, proteína, certo? Hormônios, enzimas e outras substâncias, certo? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. No livro de vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês têm assim, ó. Ó, plasma. O plasma é um líquido de cor amarelada que representa de 50% a 55% do volume total do sangue. É constituído por água, que é a maior parte, na qual estão dissolvidos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônicos e hormônios. Então, isso aqui é o principal que vocês têm que saber, tá? Da constituição do sangue. Eu botei tudo isso aqui, ó, só para vocês saberem que existe, certo? Mas o que vocês têm que saber mesmo é que na parte líquida do sangue tem água, proteína, gás carbônico, oxigênio, hormônio e nutrientes, certo?
Bora. As células do sangue, tá? Aí agora vem a parte sólida, as células. A gente tem os glóbulos vermelhos, que são esses aqui, ó, as hemácias, certo? Que são chamados eritrócitos também, certo? Então, glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. Tudo a mesma coisa. Se eu falar de glóbulos vermelhos, são essas células. Se eu falar de eritrócito, são essas células aqui. Se eu falar de hemácia, são essas células aqui. São células avermelhadas, né? E por isso são chamadas de glóbulos vermelhos. Elas têm essa concavidade aqui, ó, tá? Parece... Vocês lembram uma bala que tinha antigamente, que tinha isso aqui, que engasgava as crianças? As hemácias são parecidas com a bala soft, que era Parece arredondada. Mentos. Hã? Parece Mentos isso daí. É, Mentos. também, né? Então, só que ela tem aquela cavidadezinha ali no meio, tá? E ela é anucleada, é uma célula nucleada, tá? Essa célula está presente no sangue e ela tem hemoglobina, por isso que nosso sangue tem a cor vermelha, tá? E essa hemoglobina, gente, contém ferro. Vocês já perceberam que quando a gente pinga, por exemplo, sangue, né, na roupa, depois a roupa fica marrom? Já viram isso? O sangue fica amarronzado, Sim. né? Não. Nunca perceberam isso? Se cai sangue em uma roupa ou num pedaço de pano qualquer, né? Depois fica amarronzado assim, né? E o gosto do sangue, se a gente for pôr um pouco de sangue na boca, assim, sentir o sangue na Parece boca, metal. ele tem um gosto metálico, um gosto meio de ferrugem, assim, né? Isso acontece por causa da hemoglobina, tá? Que é essa proteína aqui que tem no sangue, desculpa, no glóbulo vermelho, né? E essa proteína aqui, que ela contém ferro. Então, é por causa deste ferro aqui, ó, que a gente sente esse gosto metálico no sangue, tá? E que quando o sangue seca, né, o sangue entra em contato com o ar, ele fica amarronzado, porque, na verdade, o ferro que tem ali no sangue vai enferrujar, certo? Oxidar, né? Oxidar. Hã? Oxidar, o ferro. Exatamente, vai oxidar. A E eu, oxidação do ferro. A eu não consegui tirar, tipo, eu tinha uma mancha de sangue num bichinho meu que eu tinha, e daí caiu meu dente e eu fiquei com ele, só que daí eu mordi ele, e daí ficou uma poça de sangue, só que eu não consegui tirar depois, porque ficou marrom e não saiu mais. Porque ficou marrom. Ele sabe o que tu poderia ter feito para tirar? É botar água oxigenada em cima. Aí tu limpa o sangue, Entendi. tá? Mas eu nem sei mais onde ele tá. Então, gente, a hemoglobina, tá? Os glóbulos vermelhos têm hemoglobina, por isso a gente tem o sangue vermelho, né? Essa hemoglobina tem ferro, e é esse ferro, gente, que faz com que o oxigênio se grude na hemácia, e aí a hemácia transporta, né, o oxigênio para todo o nosso organismo, tá? Então, são células presentes no corpo, composta essas células, basicamente de hemoglobina. Essa hemoglobina tem ferro, e a função das hemácias é levar oxigênio até as células, tá? E a hemoglobina que tem na hemácia, nessa célula vermelha aí do sangue, é que dá a cor vermelha para esse líquido, né? Tá? Agora, importantíssimo, as hemácias, esta célula sanguínea aqui, ela é produzida na medula óssea, tá? E aí, ela é uma célula, então ela tem vida, porque a célula é a nossa unidade viva. Se ela tem vida, ela morre, certo? E aí, onde é que ela é degradada? Ela vai ser degradada no fígado, no baço e na própria medula óssea, mas é mais degradada aqui no fígado, certo? Tá? Então, o fígado que dá jeito nas nossos glóbulos vermelhos velhos, certo? Todo mundo entendeu isso? Sim. Tá.
Vamos para os brancos agora. Os brancos, vocês lembram que eu falei lá que o nosso sangue é responsável pela defesa do nosso organismo, tá? Então, quem que no nosso sangue defende o nosso organismo? Esses soldadinhos aqui, ó, que são os glóbulos brancos, tá? Que também são chamados de leucócitos, certo? Eles são as células de defesa do nosso organismo. É eles que vão destruir os agentes estranhos, né? Por exemplo, bactérias, vírus, né? Substâncias tóxicas que entram no nosso organismo. Claro que não é qualquer vírus, né? Por exemplo, o vírus da Covid, nós não temos ainda no nosso corpo anticorpos, né? Os nossos glóbulos brancos, os nossos leucócitos não produziram, não produziram anticorpos para esse vírus ainda, certo? Só produz, né? Quem pega Covid, pegou, aí vai produzir, os glóbulos brancos da pessoa vão produzir anticorpos que vão reconhecer o vírus posteriormente, tá? Mas a gente sabe, está saindo aí pesquisas que mostram que parece, não é certo ainda, que quem pega Covid produz anticorpos, mas algumas pessoas, depois de um tempo, já não tem mais esse anticorpo, certo? São 3 meses que eu vi, eu acho, do anticorpos do Covid. Eu também vi isso aí. Mas não tem nada certo ainda, tá, gente? Isso tudo é pesquisa, não tem nada conclusivo ainda. Algumas pessoas mostraram esse comportamento. Depois de 3, 4 meses, não tinham mais o anticorpo, tá? E outras não. Outras continuavam com os anticorpos mesmo depois de 3, 4 meses, tá? Então, gente, falando nisso, domingo morreu um tio meu de Covid. Gente, então, o que acontece? São os glóbulos brancos que vão produzir anticorpos para defender o nosso organismo. Então, a gente tem alguns tipos de glóbulos brancos, certo? Esses glóbulos brancos é como se fosse um exército. No exército tem capitão, tenente, coronel, não sei o que, tem um monte de como é que se diz? Acho que é patente que se diz. De patente, né? Tem cada tipo de militar tem uma função, né? Cada tipo de patente tem uma função, tem uma hierarquia, né? Então, os glóbulos brancos, eles são tipo um exército de defesa do nosso organismo, né? E eles também, cada um tem a sua função. E tem uns que especificamente produzem anticorpos, certo? Que vão atacar vírus e agentes patogênicos que entram no nosso organismo, tá? Outros fazem o reconhecimento e avisam, olha, entrou alguma coisa estranha, né? Aí vem aqueles para atacar. Se não der para tem determinados agentes patogênicos, determinadas coisas que entram no organismo, que os próprios, tem os macrófagos, que são glóbulos brancos também, que já atacam e já matam e pronto, né? Tem outros que não, que precisa um exército de soldadinho ali, né, para neutralizar e produzir anticorpos para neutralizar esse agente patogênico que entrou. Então, são vários os tipos de glóbulos brancos, de leucócitos, que existe no nosso sangue, tá? Então, eles têm diferentes formatos, tamanhos, né? E eles possuem núcleo, ao contrário das hemácias que não têm núcleo, tá? Então, uns têm função de fagocitar micro-organismos nocivos. Então, eles vão lá e eles realmente, assim, eles digerem, né? O organismo nocivo que entrou no nosso corpo. Outros glóbulos brancos vão produzir anticorpos, tá? Então, a gente tem, entre os glóbulos brancos, a gente tem neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos, tá? Vocês não vão ter
tudo isso aqui no livro, não, tá? Vamos ter mais aqui no PowerPoint. Fala. Ô, prof, eu ainda não entendi muito bem o que os glóbulos vermelhos fazem. Transportam, principalmente, transportam oxigênio para todas as células do corpo, tá? Porque o oxigênio que a gente inspirou na nossa respiração, né? Ele vai se grudar na molécula de ferro que tem lá na hemoglobina, tá? Dentro da hemácia. E aí, a hemácia está circulando no sangue e ela vai levar para todas as células do corpo o oxigênio que elas precisam para fazer a respiração celular. Entendeu? Sim. Tá. Aqui, do branco, o que tem que entender? Glóbulos brancos são os glóbulos, são as células de defesa do nosso organismo, tá? Função delas, elas têm a função de fagocitar, comer, digerir, né? Micro-organismos nocivos que entram no nosso corpo, ou também tem a função de, que é bem importante, né? Produzir anticorpos, né? O que seriam esses anticorpos? São soldadinhos que ficam lá e cada um deles é produzido para reconhecer um tipo de vírus ou bactéria ou algum agente patogênico, tá? E os tipos são esses daqui, ó, neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos, tá? Ó, Vera, oi. eu acho que eu já estudei isso, porque eu lembro da minha professora de ciências da minha antiga escola falando da mesma coisa que você falou. É? Que bom. Ótimo, então vai ficar mais fácil de entender. Ó, gente, aqui, fagocitose. O que é isso aqui, ó? É um processo, tá? No qual a célula sanguínea, ela engloba e digere um invasor, tá? Essa fagocitose, ela é uma palavra de origem grega que significa o seguinte, ó, fago significa comer, digerir, e cito, célula, certo? Então, é a digestão que a célula faz. Aqui eu tenho, ó, um neutrófilo, estão vendo aqui? Isso aqui é um neutrófilo, é uma célula, é um glóbulo branco, que tem no sangue, tá? O que ele está fazendo? Olha aqui, ó, o cal ingeriu essa partícula aqui, ó, certo? Que seria um micro-organismo nocivo. Ele vai lá e engloba, fagocita, digere. Deu para entender? Sim. Ó, Sim. aqui Mas eu tenho o negócio tá fugindo dele? Claro, tá fugindo, tá? Ele consegue se mover? Quem que consegue se mover? O micro-organismo? É. Lógico, tá dentro do sangue, tá dentro da parte. O sangue é líquido, ele entrou dentro da corrente sanguínea, tá? Aqui eu tenho as hemácias, ó, tá? E aqui eu tenho um agente patogênico. Aí o neutrófilo, que é um glóbulo branco, viu isso, viu entre aspas, né? Porque não tem olho, mas percebeu a entrada de um invasor e foi lá e conseguiu fagocitar, tá? Gente, que horas acaba essa aula? Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que. Acaba 9h05. 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 E que horas são agora? Que eu não tô sem. 8h52. Ah, então tá. Ali, ó, vamos ficar bem claro. Uma coisa é fagocitose, tá? Daí o glóbulo branco, um tipo de glóbulo branco, vai lá e né? Come o invasor, digere o invasor, certo? Outra coisa é a produção de anticorpos. Aí o que acontece, certo? Acontece o seguinte, um tipo de glóbulo branco, né, vai perceber que entrou um antígeno. O que é antígeno? É uma coisa estranha no nosso corpo. Entrou um antígeno, daí o que o glóbulo branco vai fazer? Ele vai reconhecer esse antígeno, tá? E vai produzir, ó, anticorpos, que são essas coisinhas aqui, estão vendo? Ó, ele vai produzir anticorpos, esses anticorpos, eles vão se grudar. Barreiras?
Hã? Isso são barreiras? Na verdade, os anticorpos, eles são proteínas que são produzidas, tá? Então, eles são produzidos, eles vão se aderir, eles vão se grudar aqui no antígeno e vão neutralizar o antígeno, certo? É como numa briga, por exemplo, né? Imagina assim, lá no UFC, o cara pega, joga o adversário no chão e neutraliza, o adversário não consegue mais se mexer lá, né? E daí finaliza, certo? É o que acontece aqui, ó, é o UFC dos leucócitos, tá? Então, esse tipo de leucócito aqui, certo? Esse tipo de glóbulo branco, percebe o antígeno, tá? Produz anticorpos e esses anticorpos neutralizam esse antígeno. O que é neutralizar? É não deixar ele fazer mais nada. Daí ele não consegue fazer nada e morre, certo? Então, o antígeno não consegue provocar um dano, uma doença, né? Porque ele foi neutralizado pelo anticorpo, certo? Daí, esse anticorpo que foi produzido para esse tipo de vírus aqui, ou de bactéria, seja lá o que for, né? Ele fica no organismo daí. Ele fica lá, numa boa, né? Quando este tipo de vírus entrar de novo, já tem os anticorpos ali para reconhecer, certo? Aí esses anticorpos vão reconhecer e vão neutralizar esse agente patogênico que entrou, certo? Deu para entender ou não? Sim, mas tem como ele, Deu. tipo, o antígeno, ele contaminar o agente? Claro. Um antígeno, por exemplo, o Covid-19, quando entra no nosso corpo, ele é um antígeno. O que é um antígeno? É uma coisa estranha ao teu organismo, tá? Um antígeno não é só um vírus. Um antígeno pode ser uma bactéria, um antígeno pode ser uma substância tóxica que entrou no teu organismo. É tudo que é estranho ao teu organismo, tá? A gente chama de antígeno, certo? Então, quando um antígeno entra no nosso corpo e os glóbulos brancos, né, aqueles que são, a função deles é fazer a fagocitose, não consegue fagocitar, não consegue digerir aquele antígeno, né, aí o que entra, quem é que vai entrar em ação? Vai entrar em ação o glóbulo branco que produz anticorpos, certo? Aí esse glóbulo branco vai lá, vai produzir anticorpos para esse tipo de antígeno, certo? Aí produz, neutraliza esse antígeno, né? E depois esses anticorpos vão ficar no corpo, tá? A vacina funciona assim. Quando a gente toma uma vacina, na verdade, a gente tá sendo colocado dentro do nosso organismo um vírus inativo, né? Inativo, ele não vai fazer nada, ele tá morto, certo? Ou quase morto, tá inativo, né? E é colocado lá dentro para quê? Para provocar o nosso organismo a produzir anticorpo. Aí o nosso organismo produz anticorpo, né? Neutraliza esses vírus que foram colocados inativos, né? E aí depois esse anticorpo fica no nosso organismo. Quando o vírus entrar vivinho da Silva, já tem anticorpo para reconhecer, né? E poder neutralizar esse vírus. Entenderam? Ou tá difícil? Eu entendi. Entenderam? Também. Tá. Então, o que faz os anticorpos? Os anticorpos vão inativar, né? Vão deixar, neutralizar a ação do antígeno. Eles não deixam o antígeno agir no organismo. E depois eles ficam lá no organismo e quando esse tipo de antígeno entrar de novo, vai ter já anticorpos para reconhecer. Então, os anticorpos, eles não servem para todos os tipos de antígeno que entra no nosso organismo. Não. Cada anticorpo é produzido para um tipo de antígeno, tá?
um tipo de coisa estranha que entrou, de vírus, né, que entrou no nosso organismo, tá? Não é um geral para todos, certo? Então, aqui a gente tem os tipos de glóbulos brancos, ó. Os neutrófilos estão aqui, todos esses aqui são glóbulos brancos, tá? Então, a gente tem esses aqui, ó, os neutrófilos, que fazem mais fagocitose, né? Aí a gente tem os linfócitos, que são responsáveis mais por produzir anticorpos, tá? Então, são esses os tipos que a gente tem, certo? Não sei se aqui no livro de... Oi? O que tu tinha falado ali, os glóbulos brancos, cada glóbulo branco produz seu próprio anticorpo, né? Não falei isso. Falei que tem glóbulo branco, tipo de glóbulo branco, que são esses aqui, ó, os linfócitos, são responsáveis, não todos os linfócitos, alguns linfócitos são glóbulos brancos, são responsáveis por produzir anticorpos, certo? Agora, cada anticorpo é produzido para um tipo de antígeno, certo? Então, vamos supor, entrou um antígeno chamado A no meu organismo, tá? Um linfócito vai lá e produz um anticorpo para aquele antígeno, certo? Se entrar o B e eu não tiver anticorpo para o B, eu vou ter a doença, certo? Agora, se entrar um A de novo, eu já tenho anticorpo para combater, entendeu? Entendi. Tá. Ó, esses aqui, então, são os neutrófilos, que são responsáveis por fagocitar, comer, né? Coisa estranha que entra no nosso organismo. Geralmente, assim, ó, quando a gente se corta, né? E entra alguma bactéria, alguma coisa no corte, né? São os neutrófilos que vão lá e fazem uma briga com essas bactérias, certo? Digerem essas bactérias, né? Muitos morrem, porque é uma briga, né, entre eles e os corpos, e as coisas estranhas que estão querendo entrar no nosso organismo, e geralmente o pus que aparece nos nossos machucadinhos, né, são formados majoritariamente por neutrófilos mortos, que combateram ali para fechar o machucado, tá? Prof, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode. Por que quando a gente faz, tipo, a gente encosta em algum ferro que tá enferrujado, assim, ou cai em alguma coisa que rasga sua pele e depois passa em alguma coisa assim, e você tem que tomar vacina? Porque pode ter pego a bactéria do tétano nessas coisas, tá? É por isso. Aí tu toma uma vacina, na verdade é um soro que tu toma, né? Para combater a bactéria do tétano, para não dar tétano, certo? Porque nesses objetos enferrujados que estão no chão, no solo, assim, pode conter a bactéria do tétano, por isso que a gente toma a vacina, tá? Deu para entender? Sim, obrigada. Tá. Ó, aí a gente tem esses aqui, ó, os eosinófilos, tá? Esses aqui, eles são responsáveis por participar de processos alérgicos e por atacar parasitas grandes, eles são chamados de macrófagos também, tá? Que não podem ser fagocitados, certo? Então, para isso, eles liberam proteínas tóxicas e enzimas. Então, assim, ó, entrou um negócio, geralmente, quando a gente tem uma alergia, se entrou uma coisa que nos deu alergia, eles atacam esse antígeno que entrou, né? Porque daí os neutrófilos não conseguem fagocitar esses parasitas grandes, esses antígenos grandes. Aí esse aqui vai lá, ó, os eosinófilos, vão lá e jogam proteínas tóxicas, enzimas e
combate esse antígeno, tá? Se os neutrófilos não derem conta, certo? Esses aqui são os basófilos, tá? Também, esse aqui também é muito importante nos processos alérgicos, tá? Porque eles liberam essa proteína aqui, ó, que é um vasodilatador, tá? E a heparina, que é um anticoagulante. Isso aqui é extremamente importante nos processos alérgicos que dão choque anafilático, sabe? Que dão aqueles choques, aqueles processos alérgicos repentinos, assim, sabe? Então, eles são bem importantes, porque daí eles vão liberar isso aqui, ó, para dilatar os nossos vasos, né, e não deixar criar coágulos, certo? Esses aqui são os monócitos e os macrófagos. Esse aqui atua na primeira linha de defesa, ele vai que vai, esse aqui, tá? Para pegar, se ele não consegue, daí os outros entram em ação, tá? É só para vocês conhecerem, tá bom, gente? Agora aqui, esse aqui já é mais importante, ó, que são os linfócitos, né? E aí, eles vão produzir, esses linfócitos que produzem os glóbulos, os anticorpos, tá? Daí eu tenho os linfócitos B, que são responsáveis por produzir anticorpos, e os linfócitos T, tá? Que são uma espécie de coordenador. É eles que vão dizer, olha, tá entrando um antígeno no corpo, tem que produzir tal tipo de anticorpo, eles são meio que comandante, tá? Prof, já deu a hora. Tá, só terminando aqui, ó. E aí a gente tem também as plaquetas, certo? Que são responsáveis pela coagulação do sangue. Se a gente não tivesse plaqueta no sangue, quando a gente se cortasse, o sangue correria infinitamente até a gente ter uma hemorragia total, assim, tá? Então, a gente só tem, o sangue só coagula porque a gente tem plaquetas no sangue, certo? Tanto é que quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente tem que fazer antes exame de sangue, porque o médico vai cortar a gente, né? E se a gente não tiver o número certo de plaquetas, a quantidade certa de plaquetas no sangue, a gente pode ter uma hemorragia durante a cirurgia, tá? Então, sempre a gente faz exame de sangue antes das cirurgias por isso, tá bom? Então, gente, seguinte, ó, quinta-feira a gente termina, porque falta bem pouquinho, dá uma revisada, corrija a tarefa, tá? Pra gente fazer a nossa provinha na quinta-feira, bom? Combinado? Beleza. Tchau, prof. Beleza. Tchau, meus queridos. Até quinta, tá? Tchau, prof. Tchau, Ó, prof. qualquer Obrigada dúvida pela pode aula. perguntar lá no grupo.